Eita! Você já percebeu que muitos ministérios não morrem por uma questão de escândalo, por um grande escândalo, uma grande queda, coisa nesse sentido? Você já percebeu que muitos ministérios não morrem assim, mas morrem por ter passado por um cansaço silencioso que vai se acumulando dia após dia? Eu tenho presenciado muitas coisas. E essa é uma verdade que precisa ser encarada com seriedade. Eu falo para vocês, nem sempre o problema começa em um pecado visível, mas às vezes começa no desgaste, na solidão, na falta de descanso e na ausência de prestação de contas. É uma realidade. E eu digo para você, sabendo, porque eu estou envolvido nessa questão ministerial, já foi para os 20 anos que nós estamos aí. E o mais perigoso é que quando isso acontece, isso o quê? Esse cair, esse não querer mais, esse não se envolver mais como poderia e deve. Quando isso acontece, a pessoa, o obreiro, a obreira, ainda continua funcionando por fora, mas por dentro já está esgotada. Jesus nos chama a viver de outro jeito, buscando primeiro o reino de Deus e encontrando nele, no reino, a justiça, a verdade, a verdadeira sustentação. E é sobre isso que eu quero aqui com você, nesta aula, nesse vídeo, nesse encontro destravador, conversar. Tá comigo? Eu sou o pastor Fábio Elias, do canal Resumindo Divinas Razões. É um canal que nós temos colocado mensagens, estudos, voltado para o obreiro local. Voltado para o obreiro, aquele obreiro local que na denominação Assembleia de Deus e outros ministérios é chamado de cooperador, cooperadora, diácono, diaconisa, é chamado de presbítero, evangelista, sabe, o pastor, esses obreiros local. Nós temos esse canal. E é um canal que nós procuramos desenvolver cursos, desenvolver também e-books, PDFs que ajudam o obreiro local. Gente, eu sou obreiro local há mais de 20 anos. E eu quero com você agora pensar sobre o que é possível fazer para nós, então, deixar um abençoado ministério, trabalhar de uma forma abençoada. Eu quero compartilhar com você algo que vai abençoar a sua vida, que é um obreiro. E falarmos o que aqui, pastor Fábio? Vamos falar aqui sobre proteja a sua intimidade com Deus. Vamos estar falando aqui sobre viva em uma prestação de contas com inteligência. Vamos estar falando aqui sobre algo que eu creio que é maravilhoso. Honre o descanso. Isso é fundamental. Vamos estar falando sobre algo que nunca pode deixar de acontecer. O que é? Aprenda a delegar se você é um obreiro, se você é um líder. Coisas nesse sentido que vão direcionar você na questão da saúde emocional. Fica comigo. Compartilhe esse vídeo com outro obreiro. Compartilhe esse trabalho com outra pessoa que está também buscando fazer para o Senhor o seu melhor, porque chega o momento de ser honrado. Mas como você vai ser honrado estando doente, estando quebrado, estando destruído? Não, o Senhor quer, através desta aula de hoje, desse encontro aqui hoje, deixar claro para você que esta palavra é uma palavra para abençoar seu coração. Se você está realmente entendendo, escreva aí nos comentários. Eu quero. E nós vamos começar então agora aqui trabalhar esta maravilhosa realidade com cada ponto que eu já mencionei. Tá comigo? Maravilha. Então vamos lá. Proteja a sua intimidade com Deus. O Senhor Jesus, ele vai deixar para nós no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
Queridos, a ordem de Jesus é clara. O reino vem antes da demanda. Essa é a realidade. O altar vem antes da atividade. A presença vem antes da performance. Olha que interessante, queridos. Quando a intimidade com Deus é protegida, o coração continua sensível, a mente continua alinhada e a alma não se perde no barulho do ministério, porque coisa que faz barulho, irmão, é ministério. Se essa prioridade é abandonada, a pessoa até mantém a agenda cheia. E eu sei do que eu estou falando. É muita ocupação, mas perde a unção da permanência. Esta é a realidade. A frase mais humana aqui, queridos, que eu quero deixar para vocês, simples, uma frase assim de que é uma coisa que a gente vive. Ninguém consegue sustentar um chamado com o tanque vazio. Escritor? Entendeu? Você não vai conseguir. Você pode até andar por um tempo, mas não vai durar bem se não estiver sendo cheio pela presença de Deus todos os dias. Eu ouvia um pastor, e esse pastor é o meu pastor presidente, pastor Milton dos Santos, que nós acompanhamos ele no seu trajeto, no seu trabalho há mais de 25 anos. Eu estou aí nesse trabalho com o pastor presidente, pastor Milton dos Santos, e ele fala, irmão, uma coisa interessante que é ele falando sobre ele, sempre presente nas reuniões, nos cultos, nas escolas dominicais, sempre presente, sempre presente, sempre presente. E o segredo não é outro. O segredo é colocar Deus em primeiro lugar. Deus vai encher a gente. Vamos partir para um segundo ponto, uma segunda realidade sobre a questão ministerial. Qual é, pastor? Vem comigo aqui. Vem comigo aqui. Vem aqui comigo aqui, ó. Vem aqui, ó. Viva em prestação de conta. Queridos, liderança solitária é um terreno perigoso. Essa é a realidade. Em Provérbios, capítulo de número 15, verso 22, está escrito assim. Escute aí, ó. Onde não há conselhos, fracassam os projetos. Mas com os muitos conselheiros há um bom êxodo. E aí, queridos, viver a vida com a questão da prestação de conta é uma coisa interessante. Quando ninguém pode confrontar, orientar e corrigir o coração da gente, irmão, pode ter certeza, começa a acreditar que não tá certo esse negócio aí. Você não para ouvir ninguém, você não para atender ninguém, é só você e Deus, só você e Deus, e só você e Deus você. Esse negócio está errado. Viva uma prestação de conta sadia, inteligente. Deus nunca planejou que um líder carregasse tudo sozinho. Escute isso aqui, ele usa conselhos, Deus usa conselhos, ele usa mentores, irmãos maduros para guardar, querido, essa realidade de que Deus pode, através deles, compartilhar. Então, viva uma prestação de conta sadia. Viva. Quando ninguém pode confrontar, orientar e corrigir, o coração começa a acreditar que não precisa ouvir mais ninguém. Isso abre espaço para decisões erradas, para o isolamento emocional, e não é assim. Eu quero deixar essa dica aqui para você. Quem não aceita ser cuidado, cedo ou tarde, vai começar a se machucar, sim, com as próprias feridas em silêncio. Prestação de contas é muito importante. Não diminui ninguém. Pelo contrário, protege a caminhada e preserva o chamado. Você tem? Se você tem chamado, essa parte é para nós.